Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aprendizes da Boa Obra. Seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar para conhecimento da Palavra Santa, aqui é um lugar de conhecimento da Palavra da Verdade, palavra que é viva, eficaz, penetrante, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e também nos coloca naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. É esta a direção que as Escrituras nos têm dado. A Bíblia é um livro de conhecimento. A Bíblia é um livro maravilhoso para conhecer quem é Deus, quem é Cristo, para conhecer os mandamentos de Deus, para conhecer tudo aquilo pelo qual são os caminhos de Deus e qual que são as instruções do Todo-Poderoso para toda a humanidade. E para que essa instrução, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, nos quer dar esta instrução? Porque a instrução que ele nos dá visa o nosso próprio bem, ou seja, que nós tenhamos satisfação pessoal nós mesmos, né, pelas nossas condutas. Ele apresenta a forma que devemos andar para que por toda a nossa vida tenhamos plena confiança e esperança que o bem é aquilo que nos abraçará e nos alcançará. Esta é a verdade trazida pelas palavras do sábio e poderoso Deus. A Bíblia, então, é um livro de conhecimento. O próprio Cristo, quando estava aqui em carne, quando dizia e falava aos seus discípulos, ele disse que se alguém ouvir esta palavra verdadeira, essa palavra justa, e não a compreender e não a entender, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado em seu coração e essa palavra se torna infrutífera, se torna inócua, ou seja, torna sem validade, sem produzir aquilo pela qual ela tem a capacidade de realizar, que é mudança, transformação de vida, paz de espírito, alegria e todos os frutos bons que a vida pode nos conceder. Então, se ouvir, se ler, mas não compreender, aquilo que vai sendo semeado vai sendo retirado, não vai ficando, não vai colocando raízes para que possa frutificar. A Bíblia é de conhecimento porque nós já ouvimos dizer, em Oséias capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou seja, a falta de conhecimento gera a destruição, gera o mal, gera com que um homem não esteja bem em momento algum. A palavra ainda nos diz que se alguém tem falta de conhecimento, lá em Tiago está nos dizendo isso, se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele tem o prazer de conceder a sabedoria, o entendimento, a graça, o entendimento para saber tudo, né? A Bíblia diz também que a única forma de discernirmos esse tempo, precisamos discerni-lo, precisamos esquadrinhar, precisamos saber em que momento estamos vivendo, a forma pela qual devemos viver nesse momento, e só pode discernir isso aquele que se torna espiritual. Aquele que se torna espiritual é aquele que passa a conhecer as Escrituras e ele recebe também a condição de discernir todas as coisas, discernir o tempo e o modo, porque ele recebe agora a mente de Cristo. Ele recebe uma mente perfeita para que possa compreender todas as coisas, discernir tudo, e ele mesmo de ninguém é discernido, porque ele passa a ter essa mente gloriosa, essa mente de Cristo. Precisamos saber ainda que a palavra também nos diz
lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 15, que o homem deve louvar, mas esse louvar pode ser com o espírito, mas não somente, mas também louvar com entendimento. Ele precisa também orar, mas essa oração não pode ser somente em espírito, mas também deve orar com entendimento. Em suma, o que a Bíblia está querendo trazer quando nos diz essa orientação de entendimento? Que a nossa vida toda, completa, ela deve ser com entendimento. Viver em espírito, mas também viver com entendimento. Saber qual é a direção que devemos tomar, porque o espírito assim nos impulsiona para ela, mas saber também com entendimento por que estamos caminhando em uma dada direção ou em outra direção. Então, a Bíblia é esse conhecimento, esse manual para entendimento, para conhecimento do que é verdade. O nosso canal, ele está baseado no que está contido lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para andar, para caminhar em toda boa obra. Ou seja, ser instruído para andar em toda boa obra. Então, precisamos cada vez mais ser aprendizes desta boa obra, ser aprendizes de como nos tornar perfeito diante de Deus, conhecendo e sendo guiado somente pela sua palavra. A perfeição está nisso, a perfeição está em reconhecer somente a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual Ele enviou. Então você quer ser abençoado, a sua casa ser abençoada, a sua família ser abençoada, você como um todo, em tudo que você fizer, em todas as áreas da sua vida, ter a bênção de Deus, aprenda com esse manual do bem. Passa a ter conhecimento, entendimento do que nele está contido, e é esta a função deste canal. Passar exatamente o que a Bíblia quer dizer, o que ela tem a oferecer, o que ela tem para que os meus caminhos aqui nesta terra, nesta dimensão, sejam caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de gozo, de felicidade, de satisfação pessoal, de bem-estar, não somente numa vida futura, mas aqui mesmo já estamos colhendo os bons frutos de viver uma vida seguindo aquilo que a palavra de Deus determina para cada um de nós. Então, estamos querendo a sua presença para que você seja abençoado. Em próprio Deuteronômio capítulo 10, no versículo 12, a partir do versículo 12, é a palavra de Deus que diz que o que Deus requer do homem. Ele requer que um homem o ame, que ande nos seus mandamentos, que tema a este Deus, que sirva a esse Deus de todo o coração e de toda a alma, e que guarde aquilo que ele determina. É isso que a Bíblia quer. Mas para que o homem tem que fazer esse esforço para andar nisso? É para o seu próprio bem, para que vá bem em todos os caminhos do homem, ele precisa realizar isso. Aquele que realiza estas coisas, que teme a esse Deus, temer a Deus, entenda como referenciá-lo, como entender a grandeza desse Deus, esse poder glorioso que ele tem, a sua soberania, o seu domínio sobre tudo. Então, se o homem consegue ter esta compreensão, se ele consegue agora andar nos seus mandamentos, amar ao nosso Deus, servi-lo de todo o coração, de toda a alma, guardar os seus mandamentos, isso tudo vai gerar para ele a condição de, em todo o tempo, estar andando em todo o bem que Deus tem reservado para nós. Então, esta é a missão deste canal: falar sobre a verdade,
Nós não somos, como temos presenciados e visto cada vez mais crescer, aqueles, e em grande número, aqueles que são falsificadores da palavra de Deus. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus, mas falamos de Deus como na presença de Deus. Quer conhecer de fato a verdade, aquilo que de fato pode trazer esperança, aquilo que de fato pode mudar a sua vida, fazer com que você ande na presença de Deus e seja cada vez mais iluminado, guardado, protegido, esteja seguro, esteja tendo respostas para a sua vida em todos os dias, em todos os momentos. Cada vez mais esteja conosco ouvindo os nossos vídeos, vá cada vez mais se alimentando desta palavra, que com certeza boas coisas, né, que ela nos traz, porque o Evangelho, a qual está contido em suas linhas, ele é trazer boas notícias, boas dádivas, boas coisas, para que nós possamos crescer e ser fortalecidos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Então, também para aqueles, né, que já têm conhecimento nesta verdade, cada vez mais possamos ser edificados, cada vez mais podemos ser agora sábios, entender mais e mais essa palavra. A própria palavra nos diz: dê sabedoria ao sábio e mais sábio ele se tornará. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 9. Dê sabedoria ao sábio e mais sábio ele se tornará. Então, mesmo que você já tenha conhecimento sobre essa verdade, quanto mais nós apresentarmos esta palavra, quanto mais se medita nesta palavra, quanto mais se aprende, mais sábio se torna, mais entendido se torna, mais discernimento desse mundo se tem e mais bênçãos chegam até nós. Então, se gostou desse vídeo, né, e de todos os outros que já estamos divulgando, e cada vez mais estaremos divulgando vídeos, e então venha, curta os nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, se inscreva no canal para que cada vez mais possamos divulgar essa boa semente, essa boa palavra, essa boa justiça de Deus para todos aqueles que precisam ouvir e se alimentar dessa palavra santa. Seja edificado por tudo que aqui está contido e falado em nossos vídeos. Então, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus os abençoe e daqui a pouco temos mais vídeos aí para que todos possam curtir. Deus os guarde em Cristo Jesus. Fiquem na paz.